A casa estava mergulhada em um silêncio quase sagrado. Lá fora, o vento balançava levemente os ramos secos das oliveiras e o céu carregado de estrelas parecia mais distante do que nunca. Era uma daquelas noites típicas no interior de Alentejo, em que o tempo andava devagar e tudo ao redor parecia suspenso, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Inês Pereira, de 35 anos, sentada no sofá de linho cru, envolvida num cobertor xadrez, segurava uma caneca de chá de camomila com gengibre. A tela do notebook brilhava suavemente com a planta de um novo projeto de interiores que ela deveria entregar na segunda-feira. Mas sua mente estava longe dos prazos. Desde que Miguel, seu ex-marido, saiu de casa 6 meses atrás, ela se acostumou ao silêncio. Até gostava. A ausência dele, no começo tão dolorosa, agora parecia uma oportunidade de reconexão com si mesma. Pelo menos era o que dizia a terapeuta. Às vezes até acreditava nisso. Seu gato, Manuelu, dormia enrolado na poltrona perto da lareira elétrica. Tudo estava calmo. Calmo até demais. Foi então que se ouviu o primeiro toque na porta. Toque. Inês parou de respirar. Olhou para a porta da frente com o coração acelerado. Naquela hora, quem poderia ser? Esperou alguns segundos. O som não se repetiu. Talvez tenha sido ilusão. Ela se levantou devagar, pés descalços, andando sobre o tapete grosso da sala. Chegou até a porta, olhou pela janela lateral, ninguém. O portão da frente estava fechado, o jardim silencioso, e a rua deserta como sempre. Nenhum carro, nenhuma voz. Voltou para o sofá tentando afastar a sensação incômoda. Só imaginação, sussurrou para si mesma. Mas 15 minutos depois. Toque. Toque. Dessa vez foram 2. Claros, firmes, diretos. Ela largou a caneca que quase caiu de sua mão. O gato levantou as orelhas, em alerta. Inês correu até a porta novamente. Nada. O portão? Continuava fechado. Nenhum rastro. Nenhuma sombra. Pegou o celular com as mãos trêmulas. Procurou o contato de Diogo Moraes, amigo de Miguel, arquiteto, e talvez a única pessoa em quem confiava de verdade desde o fim do casamento. Ligou. 1, 2 vezes. Ele atendeu na terceira. Inês? Está tudo bem? Diogo, sua voz saiu quase como um sussurro, tem alguém aqui fora. Bateram 2 vezes. Não vejo ninguém, mas, eu estou com medo. Houve silêncio do outro lado, depois a voz firme dele. Estou saindo de casa agora. Tranca tudo. Não abre a porta. Já eu chego aí. Inês fez exatamente isso. Trancou a porta com as 2 voltas da chave, puxou a cortina da sala, desligou as luzes. Manuelu pulou no colo dela. Seu coração parecia bater no pescoço. O silêncio voltou. Mas agora não era mais reconfortante. Era espesso. Quase insuportável. Então, 20 minutos depois. Toque. 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 3 vezes. Ela prendeu o grito na garganta. O celular tremia em suas mãos. Tentou ligar novamente para Diogo, mas ele já estava chegando. Quando o som do carro dele soou do lado de fora, ela sentiu as pernas fraquejarem. Abriu a porta num impulso quando o viu do lado de fora. Os olhos dele, preocupados, varreram a entrada. Ninguém saiu daqui. Você está sozinha desde quando? Desde as 8 da noite. Juro que não estou imaginando. Foram 3 vezes.
Antes, uma vez. Depois, duas. Agora, três. Diogo entrou, calmamente. Trancou a porta por dentro. Inês tremia. Vamos sentar. Me conta tudo do começo. Ela se sentou, ainda apertando o gato nos braços. Contou cada detalhe. Diogo escutava atento, sem julgamentos. Quando ela terminou, ele disse apenas: essa noite, eu fico aqui. Inês tentou protestar, mas seu olhar dizia mais que as palavras. Ela assentiu, em silêncio. No fundo, estava grata. E ainda mais confusa. Enquanto Manuelu ronronava baixinho no colo dela, Inês olhou para a porta. A madeira parecia mais espessa. Mais fria. Como se esperasse, o quarto toque. A madrugada avançava lentamente. O relógio marcava 3h17 quando Inês, sentada à mesa da cozinha com Diogo, ainda tentava encontrar sentido no que acontecerá. A chaleira chiava sobre o fogão elétrico, preenchendo o silêncio desconfortável entre os dois. Você disse que foram 5 toques no total? Diogo perguntou, mexendo o chá com movimentos lentos, como se cada palavra precisasse de tempo para ser digerida. Sim. Um de cada vez. Primeiro um toque isolado, depois 2, depois 3. Com intervalos de quase 15 minutos. Sempre no mesmo lugar. E sempre forte, ela estremeceu, como se alguém quisesse me assustar. Diogo não respondeu de imediato. Seus olhos escuros fixaram a janela da cozinha, além do quintal mergulhado na escuridão. Mesmo com os refletores automáticos ativados, nada parecia fora do lugar. Nenhum som, nenhuma sombra. Tem alguma câmera de segurança aqui? Ele perguntou. Só no portão da frente, mas ela grava por movimento. A gente pode ver amanhã. Diogo assentiu. Ele parecia calmo, mas Inês percebia sua mandíbula contraída, como se houvesse uma tensão crescendo por trás da aparência racional. Eles tomaram chá em silêncio. Manuelu, o gato, agora dormia sobre o tapete da sala, alheio a tudo. Você acha que estou ficando paranoica? Ela sussurrou. Diogo olhou para ela com doçura. Não. Você está com medo. E tem motivo. Sabe, Miguel me contou que você nunca mais dormiu direito desde que ele foi embora. Mas esse tipo de coisa, ele suspirou, não parece um simples susto. Tem padrão. Tem intenção. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Inês. Ele ficou. Dormiu no sofá, insistindo que ela trancasse a porta do quarto por dentro e descansasse. Ela tentou. Deitou-se, mas não conseguiu fechar os olhos. O som do vento, que antes lhe era tão familiar, agora parecia sinistro. Foi então que, às 4h em ponto, ela ouviu. Toque. 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 4 batidas. O sangue congelou em suas veias. Inês se sentou na cama num pulo, o coração batendo como tambor. Pegou o celular. Uma notificação. Era de Diogo. Você também ouviu? Ela respondeu, sim. Ele, fica aí. Não abre a porta. Eu vou ver. Ela ficou sentada em silêncio absoluto, apertando o travesseiro como escudo. Cada segundo parecia uma eternidade. Depois de uns 10 minutos, Diogo respondeu novamente. Nada lá fora. Mas juro que ouvi claramente. Quando amanheceu, nenhum deles tinha dormido. Pela manhã, Inês e Diogo analisaram as imagens da câmera no portão. Os registros estavam lá, mas nada.
Nenhuma movimentação detectada nos horários dos toques. Nenhuma alma viva sequer se aproximou. Pode ser alguém que conhece a casa. Sabia onde a câmera estava e ficou fora do alcance, Diogo murmurou. Inês sentiu um calafrio na espinha. Miguel é o único que conhecia tudo aqui. Mas ele jamais faria isso. Tem certeza? Ela hesitou. Depois do que ele me fez, eu não sei mais do que ele é capaz. Diogo a olhou em silêncio. Depois se aproximou. Você quer sair daqui por uns dias? Pode ficar na minha casa em Lisboa. Até isso tudo passar. Não. A resposta veio firme, apesar do medo. Se alguém quer me assustar, não vou fugir. Essa casa é minha. Foi minha vitória. Ele assentiu. Admirava aquela força em Inês. Mesmo abalada, ela não quebrava. Mas naquela mesma noite, o ciclo recomeçou. Inês tomou todas as precauções. Trancou portas e janelas. Manteve o celular carregado. Preparou chá. Diogo estava com ela novamente, desta vez disposto a não dormir de jeito nenhum. Às 23h47, o primeiro toque. Toque. Ambos se entreolharam, em pé na sala. Diogo correu até a porta. Nada. Às 0h02, 2 toques. Toque. Toque. É como um ritual, ele disse em voz baixa. Às 0h16, 3 toques. Toque. 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 Inês já suava frio. O coração disparado. Os olhos marejados. É como se estivesse se aproximando, sussurrou. Então, às 0h30, 4 toques. Toque. 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 Não vamos esperar o quinto, disse Diogo. Pegue a lanterna. Vamos sair agora. Pela porta dos fundos. O quê? Está louco? Se há alguém lá fora. Justamente por isso. Vamos dar a volta. Se for alguém, quero ver a cara dessa pessoa. Chega de medo. Eles saíram pela porta da cozinha, andando cautelosamente pela lateral da casa, onde a cerca era mais baixa. A lanterna iluminava os arbustos, a estrada deserta, o jardim. Nada. Mas quando se aproximaram da frente, uma pequena folha branca colada à porta os fez congelar. Diogo se aproximou e arrancou o papel. Era um bilhete, escrito à mão com letra firme. Você se lembra do que fez naquele verão? Eu lembro. Inês empalideceu. As mãos tremiam. Ela olhou para Diogo, que a fitava com um misto de dúvida e proteção. Que verão é esse, Inês? Ela engoliu em seco. Foi antes de conhecer o Miguel. O bilhete ainda estava nas mãos de Diogo, mas o conteúdo dele já queimava como fogo na memória de Inês. Você se lembra do que fez naquele verão? Eu lembro. Aquelas palavras tinham o poder de destruir a frágil estabilidade que ela havia reconstruído depois da separação de Miguel. O verão. Era como uma gaveta trancada na mente dela, cheia de poeira e sombras. Diogo fixava o olhar nela, esperando por uma resposta. Que verão é esse, Inês? O que você fez? Ela hesitou, como se estivesse decidindo entre fugir ou encarar o próprio passado. Foi em 2009, eu tinha 19 anos. Passei o verão em Vila Nova de Mil Fontes com 3 amigos da faculdade. Era uma casa alugada, um lugar afastado da vila. Fizemos coisas estúpidas. Bebíamos, nos aventurávamos pelas falésias, mas houve uma noite que ninguém nunca mais mencionou.
A voz dela tremia. Diogo sentou-se ao lado, atento. O que aconteceu naquela noite? Inês respirou fundo. Um dos rapazes que estava com a gente, o Fábio, desapareceu. O nome pairou no ar como uma tempestade prestes a explodir. O corpo dele nunca foi encontrado. A polícia investigou, mas a história morreu por falta de provas. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu. Alguns disseram que ele caiu do penhasco sozinho, outros, que houve uma briga. Diogo arregalou os olhos. E você estava lá? Estava. E eu vi o que ninguém quis contar. Vi o momento em que ele escorregou. Vi quem estava com ele. Mas fiquei calada. Todos nós ficamos. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. Diogo passou a mão no rosto, tentando digerir aquela revelação. Por que você nunca contou para a polícia? Eu tinha medo. E vergonha. Eu era cúmplice por omissão. Achava que esquecer faria o tempo apagar aquilo. Mas alguém lembra. Diogo levantou-se e caminhou até a janela. Esse bilhete não foi deixado por um fantasma, Inês. Alguém sabe. Alguém quer que você reviva tudo isso. Talvez alguém que também estava lá. Ela sentiu, os olhos marejados. Os dias seguintes foram tensos. Inês não saiu de casa, e Diogo passou a maior parte do tempo com ela, vasculhando fotos antigas, redes sociais, tentando encontrar qualquer ligação com aquele verão. Foi então que ela encontrou algo. Uma mensagem antiga, arquivada num e-mail que ela mal usava. Era de 2017. Apenas uma linha. Você pode ter esquecido, mas eu não. Vejo você em breve. Como eu nunca vi isso antes. Inês murmurou, mostrando a tela para Diogo. Ele olhou o remetente, um endereço anônimo, sem nome, sem dados de rastreamento. Isso está ficando mais sério do que imaginávamos, disse ele, com a voz firme. Precisamos chamar a polícia. Mas Inês recusou. Sem provas, eles não vão fazer nada. E se isso tudo for uma brincadeira macabra? Preciso descobrir quem está por trás. Foi então que ela tomou uma decisão, entrar em contato com os amigos que estavam naquela casa em 2009. Os três. Marta, a melhor amiga da época, hoje vivia no Porto. Pedro trabalhava em Madrid. E Tomás, Tomás sumiu das redes sociais desde 2014. Ela começou com Marta, por videochamada. Inês? Nossa, quanto tempo, que surpresa, disse a mulher, sorridente, mas com uma tensão no olhar. Marta, vou ser direta. Você recebeu algum bilhete ou mensagem sobre aquele verão? Marta empalideceu. Então não é só comigo. O coração de Inês acelerou. Você também recebeu algo? Há 2 semanas. Um envelope na caixa do correio. Sem remetente. Dentro, uma foto antiga. Daquela noite. Nós 4, e o Fábio. Mas essa foto, não existia. Exatamente. Naquela noite, Inês estava mais tensa do que nunca. Diogo voltou para passar mais uma noite ali, insistindo que ela não ficasse sozinha. Às 23h46, o primeiro toque. Toque. Ela estremeceu, encarando a porta. Às 0h01, 2 toques. Toque. Toque. Igualzinho aos dias anteriores, Diogo sussurrou, empunhando a lanterna. Às 0h17, 3 toques. Toque. 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 Eles não se mexeram. Apenas aguardaram.
Às 0h29, 4 toques. Toque. 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 Mas antes que o quinto toque viesse, o alarme do carro de Diogo disparou. Ambos correram para a janela. No jardim, a porta do carro estava aberta. E em cima do banco do motorista, outra folha de papel. Correram até lá. Diogo pegou o papel com mãos trêmulas. Havia apenas um nome escrito em letras maiúsculas. Tomás. Inês sentiu as pernas falharem. Mas Tomás sumiu. Há anos ninguém fala com ele. Diogo franziu o senho. Talvez não esteja desaparecido. Talvez esteja muito perto. O nome Tomás ainda pairava no ar como uma sentença, desenhado em letras negras, quase agressivas, sobre o papel amassado. Diogo apertava os punhos, como se tentar esmagar o medo com a própria força. Isso não pode ser coincidência. Estão nos guiando até ele, disse ele, olhando para Inês. Ela balançou a cabeça, olhos fixos na calçada. Ou nos afastando do verdadeiro culpado. Talvez alguém queira que pensemos que foi o Tomás. Na manhã seguinte, Inês acordou com o celular vibrando. Era Marta. Ele me ligou. Ontem. Às 3 da manhã. Quem? O Tomás. A voz era dele, eu reconheceria em qualquer lugar. Disse apenas, não confiem em ninguém. Depois desligou. A frase ecoou na mente de Inês o resto do dia. As lembranças daquele verão voltavam em fragmentos, risadas na praia, festas à noite, o medo mal disfarçado no rosto de Fábio nos últimos dias. E agora tudo isso retornava como uma onda prestes a engolir o presente. Inês e Diogo viajaram no dia seguinte para Santarém, onde Tomás havia sido visto pela última vez há quase 10 anos. Com a ajuda de um antigo amigo em comum, conseguiram uma pista, um chalé abandonado, no meio de uma propriedade rural, onde alguém havia sido visto entrando e saindo nas últimas semanas. A estrada de terra parecia não ter fim. O sol do início da tarde queimava a pele, mas o que realmente sufocava era o silêncio. Chegaram ao chalé. Porta entreaberta. Nenhum som. Nenhuma alma viva por perto. Vamos com calma, sussurrou Diogo, segurando uma lanterna. O interior estava coberto de poeira, mas sinais recentes de ocupação não faltavam, uma garrafa de água pela metade, uma manta dobrada sobre o sofá, restos de comida. E sobre a mesa, uma caixa de madeira trancada com cadeado. Inês, olha isso. Ela se aproximou, sentindo os pelos do braço se arrepiarem. Acha que conseguimos abrir? Diogo já buscava algo na mochila. Com um canivete, forçou o cadeado até que estalou. Dentro da caixa, fotos. Várias. Em preto e branco, de pessoas que Inês não reconhecia, mas em algumas, era possível ver rostos familiares, Fábio, Marta, até mesmo ela, ainda adolescente. Mas o mais perturbador estava no fundo da caixa, um caderno antigo, com páginas amareladas e uma capa riscada com 3 letras, FBF. Fábio Barbosa Freitas, sussurrou Inês. Começaram a folhear. Era um diário. Não só dele, mas também com anotações feitas por outra pessoa. A Marta está escondendo algo. O Pedro não é quem diz ser. Inês viu. Ela sabe. As páginas seguintes estavam rasgadas. Mas uma última, ainda intacta, dizia: se algo me acontecer, procurem a casa da praia. O segredo está lá. 13 de agosto. A casa da praia, disse Diogo. Há de 1000 fontes. Sim, ainda existe. E hoje é 12 de agosto.
Voltaram para Lisboa em silêncio. Inês sentia um peso no peito. Era como se tudo a estivesse conduzindo de volta para o início, para onde tudo começou. Naquela noite, como um relógio macabro, os toques voltaram. Toque. 23h47. Toque. Toque. 0h03. Toque. 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 0h17. Toque. 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 0h28. Ela e Diogo estavam em silêncio, trancados na sala, ouvindo cada som com os corações acelerados. Mas desta vez, antes do quinto toque, ouviram passos ao redor da casa. Rápidos. Firmes. Diogo se aproximou da janela e puxou lentamente a cortina. Inês, tem alguém no jardim. Quem é? Não sei, está com um capuz. Está se aproximando da porta. Toque. 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 O som explodiu no silêncio como um trovão. Inês deu um passo atrás. A campainha tocou. Então a voz veio do outro lado da porta, baixa e rouca. Inês. Sou eu. O Tomás. Ela congelou. Como eu vou saber que é você? Eu sei o que você me disse na noite em que o Fábio desapareceu. Você me olhou nos olhos e disse, eu nunca vou contar. Diogo olhou para Inês, chocado. É ele, murmurou ela. É ele mesmo. A porta foi aberta lentamente. Tomás estava diferente. Magro, olhos fundos, barba mal feita. Mas era ele. Precisamos conversar. Agora. Eles não vão parar até revelar tudo. Mas não são só mensagens. É mais profundo. Eles querem vingança. Quem são eles? Perguntou Diogo. Tomás hesitou. Alguém que estava lá naquela noite. Alguém que desapareceu, e voltou. A viagem até Vila Nova de Mil Fontes foi feita em silêncio. Inês, Diogo e Tomás carregavam mais do que malas, levavam consigo anos de culpa, silêncio e medo. A casa da praia estava como em suas memórias, branca, de janelas azuis desbotadas pelo tempo, rodeada por dunas e pinheiros. O mar rugia ao longe, como se antecipasse o que estava por vir. Tomás foi o primeiro a entrar. Faz 10 anos que eu não passo por essa porta, disse, a voz embargada. Aqui tudo começou, e é aqui que precisa terminar. Inês observava os detalhes do lugar com o coração apertado. Os móveis cobertos por lençóis, o cheiro de maresia e madeira envelhecida, os quadros tortos nas paredes, tudo parecia congelado no tempo. O que exatamente você sabe, Tomás? Perguntou Diogo. Por que sumiu? Tomás suspirou. Eu não sumi. Fui ameaçado. Depois da festa, Fábio estava em pânico. Ele descobriu algo naquela noite, algo sobre o pai dele. Eu só vi uma parte, mas foi o suficiente para saber que estávamos todos em perigo. O pai do Fábio? Inês arregalou os olhos. Ele morreu antes mesmo da festa. Não. Essa foi a história que contaram. Mas não era verdade. O pai dele fingiu a própria morte. Por causa de negócios sujos. Lavagem de dinheiro, chantagem. Fábio achou provas naquela noite. E alguém quis calar ele. Diogo se aproximou, a testa franzida. Você acha que foi o pai dele quem mandou matar o próprio filho? Não sei se foi ele, mas alguém ligado a ele, sim. A festa foi o pretexto. Fábio desapareceu e,
no dia seguinte, todos fingiram que foi só mais um sumiço temporário. Mas eu vi o sangue naquela madrugada. E vi uma figura saindo pelos fundos da casa. Inês sentiu um calafrio. E você ficou calado esse tempo todo? Fiquei com medo. Eles ameaçaram minha mãe. E me fizeram desaparecer. Mas agora estão voltando. E querem acabar o que começaram. De repente, um estalo. Todos se viraram. Escutaram isso? Sussurrou Inês. Outro estalo. E passos. Alguém estava dentro da casa. Tomás correu até a porta dos fundos. Vamos nos separar. Se for alguém do grupo, precisa ver a cara de cada um de nós. Diogo, sobe. Inês, comigo. Mas Inês não se moveu. Não. Chega de fugir. Foi então que a porta principal se abriu com violência. Parem! Gritou uma voz feminina. Era Marta. O que você está fazendo aqui? Perguntou Diogo, atônito. Eu precisava saber se era verdade. Se vocês realmente vieram até aqui. E, se Tomás estava vivo. Ela caminhou até o centro da sala, com algo nas mãos. Um celular, com uma gravação. Escutem isso. A voz era de Fábio. Se algo acontecer comigo, não confie na Marta. Ela tá envolvida. Eu descobri tudo hoje à noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você sabia? Sussurrou Inês, os olhos cheios de lágrimas. Você sabia o que aconteceu com ele? Marta abaixou a cabeça. Eu não queria. Ele ameaçou contar tudo. Ele ia acabar com todos nós. Então foi você, disse Tomás, a voz fria. Você entregou o Fábio. Marta encarou Tomás. E você fugiu. E deixou todos nós com o peso disso. Inês sentiu o chão girar. Por quê? O que você ganha com isso? Marta deu um passo para trás. Liberdade. O pai do Fábio me ofereceu dinheiro, proteção. Eu ia sair do país com nova identidade. Mas depois da festa, tudo desmoronou. E agora vocês voltam. Reabrindo tudo. Vocês me condenaram. Não fomos nós. Foi você. Diogo sacou o celular. Já gravei tudo. Marta riu. Você acha que é assim tão simples? Nesse instante, um tiro ecoou. Tomás gritou e caiu no chão. Tomás! Gritou Inês, correndo até ele. Marta segurava uma pequena arma, a mão trêmula. Não queria isso. Eu juro. Mas vocês me forçaram. Diogo correu e derrubou Marta com um golpe. A arma caiu. Em segundos, ela estava imobilizada. Tomás respirava com dificuldade, o ombro sangrando. Vai ficar tudo bem, murmurou Inês, segurando a mão dele. Luzes vermelhas e azuis começaram a piscar do lado de fora. A polícia, chamada por Diogo minutos antes, finalmente chegava. Horas depois, no hospital, Tomás estava em cirurgia. Diogo e Inês esperavam na sala branca, vazia, em silêncio. Sabe o que eu acho? Disse Diogo. Aqueles toques, talvez fossem um aviso. Ou um lembrete. Ou um chamado, completou Inês. Pra verdade. Pra justiça. Ela se recostou na cadeira. Mas algo ainda não faz sentido. O quê? Porque os toques só pararam quando Tomás apareceu. Diogo a encarou, pensativo.
porque nunca foi sobre a culpa dele. Nesse momento, o celular de Inês vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Isso ainda não acabou. Ela mostrou para Diogo. Ele olhou o visor, depois para Inês. Alguém mais estava naquela noite. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.